Bem, eu quero acolher, né, como já falei aqui, com muito carinho, cada um de vocês. É muito incrível. E para começar esse momento aqui, eu acho que tem uma frase que é muito forte, que é: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E então, assim, nós temos aqui, né, um time de profissionais em cada estado, praticamente, da federação, e isso é muito incrível. Mas, assim, um resumo é o que eu falei no início: a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. O Cleiton, ele me aparece com algo que lá atrás foi a minha frustração, né? Então, assim, eu estava finalizando um sistema, não consegui finalizar, deixei ele guardadinho lá, e de repente o Cleiton me aparece com o sistema pronto, com a equipe pronta. Eu falei, cara, não tem jeito, a gente vai ter que fundir aqui, nós vamos seguir para frente. E assim, gente, toda a nossa dor está ligada com o nosso propósito. Se algo deu errado até aqui, é porque Deus queria nos conduzir para que a gente pudesse chegar juntos aqui e a partir de agora a gente construir uma história. Então, vocês viram aqui todo mundo se apresentando. Com cada um de vocês, eu tenho uma história em particular. E foi por isso que vocês foram convidados para estar aqui. Foi por isso que vocês foram contemplados com esse conteúdo gratuito. Porque, para mim, faz total diferença estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou em São Paulo, numa noite de sexta-feira, mas para mim não tinha um programa melhor do que estar aqui com vocês, porque é o nosso propósito. Enquanto cada um apresentava aí, todo mundo deu para perceber que cada um vive esse propósito, e é por isso que nós estamos aqui hoje juntos. Então, quando a gente estava organizando, né, e mandando mensagens, foi muito na correria. Para alguns a gente teve a oportunidade de explicar, para outros nem tanto, mas assim, gente, o que nós estamos fazendo agora é uma mata, imagine uma mata fechada, né? E a gente vai precisar adentrar essa mata. O terreno é fértil, nós precisamos limpar, nós precisamos arar esse terreno. Eu sou da roça, para mim fica muito fácil falar isso, porque eu vivi todo esse processo. E nós precisamos lançar a semente, e essa semente vai germinar e vai dar frutos. Já respondendo a pergunta do Silvio, isso, o que nós vamos fazer aqui juntos é isso. Mas qual é a ferramenta que eu vou utilizar para derrubar essa mata? É o software. Por isso, a gente não podia mostrar o terreno, fazer tudo e não entregar uma ferramenta para vocês. E foi por isso que vocês foram contemplados com um software, investindo um valor que nós vamos devolver apenas para o TI, praticamente. Então, assim, é um investimento que daqui um ano, vocês vão olhar para trás, a gente vai olhar, porque eu também me incluo nisso, né? Vai dizer assim, cara, o que foi isso que eu investi diante do retorno que eu estou tendo? Mas aqui tem um ponto de atenção, gente. Nós vamos dar o conhecimento, nós vamos entregar a ferramenta, nós já entregamos, na verdade, né, Cleiton? Ele estava aí justamente fazendo o cadastro. Vocês já estão com a ferramenta na mão, mas tem uma parte que só depende de cada um de vocês e que o Cleiton e eu, nós não vamos poder fazer. É ir em busca da empresa, é eleger o CNPJ, é fazer a parte de vocês. É igual aquilo. Deus ajuda, Deus nos dá o sobrenatural, mas a nossa parte Deus não faz. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai precisar que todos estejam na mesma energia, no mesmo engajamento. Um não conseguiu avançar aqui. Puxa, o que eu posso fazer aqui para me ajudar esse um, para que a gente possa avançar juntos? Porque essa mata é uma mata chamada Brasil. E nós vamos precisar fazer a diferença a nível de Brasil. E aí a gente precisa da ajuda de todos vocês. Estamos munidos de conhecimento, de ferramenta, de vontade de fazer acontecer, mas a vontade tua, eu não posso mexer na tua vontade. A disposição de buscar a empresa aí no teu estado, eu não posso fazer. Por mais que eu possa ir até o estado de Sergipe, da Paraíba, né, do Mato Grosso, mas humanamente possível falando, não teria como o Cleiton e eu atender todas as empresas do nosso Brasil. E é por isso que está aí o terreno fértil. E aí o Ronald, o Silvio, todos nós trouxemos aqui pontos que é essa questão do retorno. Gente, se o terreno é fértil, se nós vamos lançar a semente, não tem como não ter fruto. Só depende de nós. O estado de Sergipe é o menor de todos de nós que estamos aqui. Ok. Só que quantas prefeituras, Ronald, nós temos no estado de Sergipe? Se você fechar com 10% das prefeituras do estado de Sergipe, tu já está aposentado, meu caro. Então, assim, isso é muito bacana. Silvio, se você fechar com 5% das prefeituras do estado da Paraíba, tu já está aposentado. Então, esse dever, nós vamos munir vocês de informações, mas vocês vão precisar fazer o dever de casa. E a gente quer que vocês façam o dever de casa, até porque, a partir de segunda-feira,
Cleito e eu estaremos fazendo isso. Gente, o tempo está avançando, tinha algumas outras questões que eu precisava falar aqui, mas eu vou passar a palavra para o Cleito, porque na nossa próxima aula eu vou falar sobre posicionamento, sobre comunicação assertiva, que vai ser um pilar importante para que a gente possa fazer a prospecção, que é algo que eu estou utilizando, que me ajudou a fechar contrato com as empresas aqui em São Paulo. Cleiton, te acolho aí com alegria, né, nesse nosso ecossistema, né? Essa turma que vai fazer a diferença aí a nível de Brasil. Gente, nós já temos uma turma que foi o nosso projeto piloto, né, que já está em andamento, mas a gente vai fazer a fusão de tudo isso e vai ficar todo mundo junto. São poucos profissionais, não são muitos, mas assim, a gente precisava começar. E nós começamos com eles, e aí aqui agora é o oficial, digamos assim. A gente não sabe quando vai ter outro momento desse, se vai ter, porque assim a demanda é muita, e o que a gente já tem vetores aqui, né, de divulgação a nível de Brasil. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, a gente só sabe que vocês foram eleitos para estarem aqui e que a partir de agora foguete não tem ré. E esse foguete aqui não é de Elon Musk, não. É o foguete da segurança do trabalho. Cleiton Santos, é contigo, meu caro. Aí, bom, boa noite a todos, a todas aí, satisfação estar com vocês, né? Tive o prazer de conhecer pessoalmente muitos lá no Enest. Se eu tô meio rouco, me perdoe, mas é porque, olha, a agenda tá terrível. Hoje estava conversando na tarde com a Thaís, ela falou assim, tá, parece que eu acabei de cansado. Eu falei, e muito, Thaís. O dia inteiro respondendo o cliente, à noite fui palestrar numa associação comercial e industrial de uma cidade que tem aqui do lado, e hoje também o dia inteiro. Então, assim, fruto, eu estou vivendo fruto de uma semente que eu comecei a plantar o ano passado. Né? Então, assim, todos vocês podem viver isso também onde vocês estão. E é sobre isso, né, que aí eu estava falando de a gente multiplicar. Então, quando eu iniciei, veio a ideia do software, me apresentando rapidamente para a gente entrar aqui no assunto, né, eu comecei como técnico de segurança do trabalho em 2009 e nunca mais saí, né? Nós que somos mordidos aí pela mosca aí da segurança do trabalho, né, nos apaixonamos pela área e vamos ali. E, né, então, nesse caminho, comecei como técnico, depois fiz em arquitetura e engenharia de segurança, né, e depois, aí, como todo mundo, fiz biologia, higiene ocupacional, MBA, gestão do SESC, por aí vai. Em 2000, só que eu sempre gostei, sempre foi muito falado que, né, segurança e saúde de trabalho é um custo, não é um investimento, né? O tomador de decisão, ele não consegue enxergar esses números, e nós, como profissionais, temos dificuldade em apresentar esses números normalmente, porque envolve um pouco de matemática financeira, coisa que nós não temos nas nossas grades curriculares hoje em dia. Então, o MBA ele me ajudou nesse sentido, que eu gostava dessa parte financeira, e eu consegui trazer isso, né, para aplicar, apresentar projetos e falar um pouco de TIR, ROI, Payback, que é o básico, mas nós precisamos entender esse básico para a gente conseguir prospectar e vender o serviço. De 2020 para cá, então, trabalhei em grandes empresas aqui, né, já como engenheiro corporativo, supervisor corporativo. Em 2024, a diretoria aprovou, né, onde eu estava, uma empresa grande, 14 mil funcionários, operação pelo Brasil. Eles queriam, se interessaram em ver o FAP, e aí eu fui atrás de um software que me ajudasse, e eu cheguei na realidade que não existia nenhum software no Brasil para fazer integração, né, para que trabalhasse de forma integrada, pelo menos, os três elementos que é RAT, FAP e FI, né, nós vamos ver ali rapidinho. E eu falei, cara, eu tive que ensinar um programador, né, como montar um relatório, ensinar o Power BI né, como gerar um gráfico, enfim. E aí aquele estalo, né? Nunca pensei em empreender, para mim eu queria, né, onde eu estava no corporativo já estava legal, mas é aquela questão da oportunidade. Cara, se não existe um software no Brasil, eu acabei de ensinar um programador a customizar um programa, por que não encontrar um sócio, então, que seja programador, desenvolver esse software que ainda não temos no Brasil? E assim foi, né? Então, foi um ano, né, de eu e meu sócio trabalhando, eu passando para ele validando, e hoje nós temos essa versão, né, que vocês têm aí. Ela já é depósito de patente, né, ela cumpre os pré-requisitos lá no INPI e já está em fase adiantada de patente. Isso é muito legal, porque eu falo assim, um sonho que foi construído lá atrás e hoje, né, temos o prazer de estar compartilhando aí com vocês. Tive satisfação de conhecer muitos, Vitória, e o que eu acho legal é de ter essa força, né, feminina que vocês têm hoje, com a Iva, por exemplo, na Nest, conhecendo mulheres, né, maravilhosas, Larissa lá em Brasília, né, conheci Vitória aqui, satisfação conversar com a Vitória e ver que ela já gostava do tema FAP. Eu falei, não, a Vitória nós vamos ter que trazer, porque quando, né, tem esses perfis, nós temos que ter por perto, né? E aí a gente conversou um pouco, né, a Vitória até falou um pouco sobre isso, né, Nest, onde ela palestrou, e eu particularmente, né, acho isso daí incrível.
Então, essa parte de tributação, realmente, gente, assim, é muito diferencial. Tanto que a gente conversou, né, Iva, para acabar minha contextualização e entrar no tema, eu já fui com a Iva, não dá, essa é a última turma, nós temos que parar e temos que atender os nossos clientes agora, porque né, nós temos que fazer bem feito agora os clientes que a gente tem, porque a demanda começou a ser muito alta, né? Tanto aí que vocês são mais receptivos e abertos, quando eu falo aí, então a região norte e nordeste, eu fiquei surpreso positivamente ali, pela Atividade de Brasília, de como que vocês estavam sedentos por novidade, né? O pessoal do sul aqui é extremamente parado, estagnado, e né, não sei se é cultura, o pessoal aqui mais alemão, né, mais a cultura europeia, sei lá, que foi fundado, né? Mas eles não têm essa energia, essa vibração boa que vocês têm de vontade para sair da zona de conforto. Agora, né, alguns procuram aqui, né, estão interessados pela evidência que a gente está ganhando, por esse movimento maravilhoso que a gente está tendo aqui de criar esse ecossistema e estar tá junto. Mas é um prazer, uma satisfação estar com vocês e começar a compartilhar soluções que realmente trazem resultado para nós, enquanto consultores, e para a empresa, né? E quem deixa de ganhar com isso é o governo, que é o maior sócio das empresas hoje em dia, né? Não tem sócio maior no Brasil do que o governo, né? Tudo ele tributa. Não é à toa que uns 5 meses fica para eles aqui, né? Então, pô, não é nem sobre pagar, né, a menos, é sobre pagar o que é justo, porque muitas vezes, por falta, né, de capacitação, conscientização, as empresas estão pagando a mais do que deveriam. Então, é isso que a gente vai mostrar para elas agora. Beleza, pessoal? Vamos lá, vou começar a compartilhar a tela, e se vocês tiverem dúvida, tá? Fiquem à vontade, manda aqui no chat, que daí eu já vou respondendo. Vou começar aqui pela do Silvio, antes que eu me esqueça, né, Silvio? Então, o Silvio mandou a pergunta aqui, pessoal. Tem um empresário que está querendo saber, ele disse que mandou mensagem para ele ali, né, como que é recuperado o crédito, então, quando nós falamos de tributação. Tá? Nós temos basicamente 2 casos que a gente consegue recuperar crédito e a gente trabalha sobre o êxito, né, eu vou falar para vocês quais são. Um deles é o RAT, que é sobre atividade preponderante, e o outro é a recuperação de crédito no FAP. O RAT é o melhor dos mundos. Se vocês querem ganhar dinheiro, o RAT é o melhor dos mundos, tá? Porque o RAT, a recuperação é muito rápida. Né? Por quê? Porque na legislação ela diz que as empresas são obrigadas a fazer o seu autoenquadramento. Então, quando a empresa ela olha e vê que ela fez o seu autoenquadramento errado, e aí a gente vai, né, ver um pouquinho, aprender a diferença entre atividade principal e atividade preponderante, ela pode simplesmente ir lá, reabrir a folha de pagamento e efetuar, então, essa recuperação de crédito, sem precisar judicializar. E isso aqui no Brasil é o melhor dos mundos, né? Porque se precisar da justiça aqui, você vai notar que nada anda, é uma morosidade gigantesca, né? Então, quando a gente recupera crédito no FAP, costuma ser muito mais moroso. Já na folha de pagamento, basta a gente conversar lá com o nosso pessoal da folha de pagamento e já adianto para vocês que quando a gente chega para o pessoal da folha de pagamento, né, eu tinha esse costume, às vezes ainda tem, e falo assim, gente, é só reabrir a folha de pagamento. Eles querem matar eu, né? Querem cortar, raspar a cabeça. Falei, só reabrir a folha de pagamento? Você não sabe o trabalho que dá reabrir a folha de pagamento e fazer todas as competências passadas. Mas aí, às vezes, dependendo da empresa que a gente está pegando, nós estamos falando em 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais. Então, assim, alguém vai fazer isso. Você pode ter certeza, né, que vai dar trabalho, mas alguém, ou quantas pessoas for, né, o número expressivo, né, como é o caso de médias e grandes empresas, principalmente grandes empresas, que a gente está falando em milhões de reais, alguém vai fazer essa recuperação de crédito.